Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Você já ouviu a palavra chamado? É constantemente usada para pastores, evangelistas, missionários, pessoas que estão no ministério integral, que precisam andar, viver a palavra de Deus. Mas será que esse chamado é apenas para essas pessoas, para pastores, evangelistas, presbíteros, missionários? Vamos ler o que a Bíblia nos ensina. Efésios, capítulo de número 4, versículo 1. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes. Irmão, chamado e vocação é o mesmo significado. E Paulo ele nos diz, portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes. Mas andeis, quem deve andar como digno da vocação que recebestes? É apenas estas pessoas, as quais eu já falei, pastores, evangelistas, missionários? Não, irmão, na verdade, somos todos nós. A Bíblia ensina que todo cristão recebeu um chamado de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, faz um apelo geral. Rogo-vos, pois, eu, o preso, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, ou que recebestes. Então, como você tem andado? Qual é então essa vocação? O chamado comum a todos nós cristãos. O chamado ele é comum a todos nós cristãos. Vamos lá. Primeiro chamado à salvação e relacionamento com Cristo. Primeiramente, somos chamados das trevas para a maravilhosa luz, conforme Pedro 2,9. Chamados para sermos santos. Romanos vai nos dizer, sede santo porque ele é santo. Chamados para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Se tivermos paz uns com os outros, teremos comunhão com ele. 1 Coríntios 1,9. Esse chamado é fundamental. Pertencer e viver em relacionamento com Deus. Pertencer e viver um relacionamento com Deus. É o chamado fundamental. O segundo chamado a andar de modo digno. Todo servo do Senhor, todo cristão deve andar dignamente, se comportar dignamente, falar dignamente, viver uma vida santa. Como Paulo diz, nosso chamado implica uma maneira de viver. Devemos viver diariamente, de um modo que seja digno dessa devoção. Vamos fazer a leitura, Efésios 4, verso 2 e 3. Olha o que diz. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito do vínculo da paz. Irmãos, então é para todos. É para todos nós o chamado a andar digno. Todos nós devemos andar dignamente. Descrevem essa caminhada com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor e perseverando em unidade. Nosso caráter e conduta devem refletir nossa identidade com o povo chamado povo de Deus. Então, ainda que você não tenha um ministério, ainda que você não seja um pastor, um evangelista, uma missionária, uma evangelista, uma pastora, mas você foi chamado pelo Senhor. E como servos de Deus, precisamos viver dignamente. O terceiro tipo de chamado a servir com os nossos dons. Dentro desse chamado geral, Deus também equipa cada crente com dons espirituais específicos para servir ao corpo de Cristo e ao mundo. Irmãos, Deus nos deu vários dons. E a palavra de Deus em Coríntios, ela vai nos dizer que os dons
eles são para fazer a obra de Deus. Os dons é conforme a necessidade da obra. O próprio Espírito é que vai distribuir esses dons. Então não importa o que você faça. Se você é o recepcionista da sua igreja, se você é a pessoa que limpa a igreja ou se você é o pastor que está dirigindo, você foi chamado para servir a Ele. Nós fomos chamados para servir, andar dignamente. Fomos chamados para ser servos. Parte do nosso chamado é descobrir, desenvolver e usar os dons para a edificação da igreja, para a glória de Deus. Então, irmãos, a partir do nosso chamado, nós precisamos desenvolvê-lo, nós precisamos usar esses dons para a edificação da igreja e principalmente da glória de Deus. Porque o chamado ele não é só para ser usado na igreja, mas é para ser usado na comunidade de uma maneira geral. Se Deus te chamou para apacentar, seja apaziguador. Se Deus te chamou para orar, ore que haverá cura, haverá libertação, haverá transformação. Quantos lares estão aí precisando da nossa oração? Isso pode acontecer em diversas áreas da igreja, como eu já falei. Portanto, qual é o seu chamado? Não é apenas sobre qual profissão seguir ou se você deve entrar em um ministério. Irmão, tem gente que acha que na igreja é para fazer carreira. Não, hoje eu sou membro, amanhã eu sou diácono, depois da manhã. Não é carreira, é chamado. É o Senhor que capacita, é Ele que nos transforma. É sobre viver de acordo com a identidade de Cristo, refletindo o caráter do Senhor. Viver uma vida santa, usando os dons que Ele lhe deu para servir aos outros. Precisamos viver uma vida santa, irmão, usando os dons que Ele nos deu para que possamos servir a outros. E não importa o lugar. Tem gente, mas fulano errou porque estava assim, assado. Irmão, Adão e Eva pecaram, sabe aonde? No jardim do Éden. Não é o lugar que diz quem você é, seu caráter, seu compromisso com o Senhor. Como está a sua vida cotidiana com Deus? Você tem ouvido o chamado do Senhor? Você está andando de modo digno do chamado que recebeu? Está buscando servir a Deus e aos outros com os dons que Ele lhe confiou? Que possamos todos abraçar nosso chamado com alegria e fidelidade, vivendo para aquele que nos chamou. Irmãos, que todos nós possamos estar firmes no nosso chamado, vivendo para a glória do nosso Senhor, andando conforme Ele nos conduz. Dirigidos pelo Espírito Santo, nós iremos até o fim, até chegarmos àquele grande dia em que ouviremos do Senhor: vinde bendito do meu Pai. Ele está voltando, irmão. Te prepara. Estamos aí, carnaval, mas olha o teu chamado. Viva dignamente. Seja um homem ou uma mulher de Deus, um jovem, um adolescente, mas que honra ao Senhor com o seu andar, com o seu falar, com o seu viver, com suas ações e atitudes. Um homem e uma mulher de caráter de Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos falando, ó Deus, sobre o nosso chamado. Pai, que essa palavra, Senhor, venha tocar nos corações daqueles que estão vivendo, Senhor amado, de uma maneira diferente daquilo que Tu nos chamou. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza a vivermos, Senhor, o nosso chamado para a Tua glória, levando o Teu Evangelho, Senhor, com os dons que Tu nos deste. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a desenvolver os nossos dons, Senhor amado, na igreja, no trabalho, aonde estivermos, Senhor. Que possamos falar do Teu amor, muitas das vezes, Senhor, sem palavras. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos ser a Bíblia, que aqueles que ainda não creem em Ti leiam. Que eles vejam em nós o Teu caráter. Que eles vejam em nós, Senhor amado, alguém que verdadeiramente é digno de ser chamado Teu servo. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, nos fortalece, Senhor amado, em nome de Jesus. Estamos passando, Senhor, a partir de agora, por um período, ó Deus, de carnaval.
onde, ó Pai amado, a carne, Senhor, onde o orgulho, meu Pai, onde as tentações, meu Senhor, elas estão mais afloradas. Mas Tu és o nosso Senhor, nos sustenta e nos fortalece para a glória do Teu nome, que possamos andar, Senhor, segundo o Teu chamado, desenvolver os Teus dons para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que o Senhor te abençoe. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, aperte ali o sininho, parece que quando você clica no sininho, deixa ele ativado, o YouTube, a plataforma te avisa, né, de quando tiver outro conteúdo. Faça a sua inscrição e não esqueça de deixar o seu comentário e o seu like. Fica na paz do Senhor.